versículo 13 em diante, até o versículo 35. Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos lerão os pares. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. A igreja? E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. A igreja? Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. A igreja? Um homem chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. A igreja? Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. A igreja? É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Toda a igreja? De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Igreja? Não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. A igreja? Aproximaram da aldeia onde fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, quando ele, pão, abençoando e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Verso 32, a igreja? Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, juntos, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Mais uma vez a igreja? Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Podem sentar, meus irmãos. Deus, ensina-nos a tua palavra, fala conosco nesta noite, que teu Santo Espírito faça com que a palavra ministrada seja entendida, que não haja distorção, que não haja compreensão ilegítima, que haja entendimento da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero começar esta mensagem fazendo-lhes uma pergunta: qual é o assunto da sua vida? Qual é o assunto da sua vida? Qual é o assunto que predomina na sua vida?
Qual é o assunto que faz parte da sua existência? Você sabe que todos nós temos um assunto que predomina na nossa vida. O assunto que faz parte da nossa vida. O assunto que faz parte da nossa existência. Qual é o assunto que predomina, que faz parte da nossa vida, da nossa existência? Qual é o assunto que a gente gosta de falar? Eu gostaria que você pensasse nisso. Será que o assunto que faz parte da nossa vida é benéfico? Será que o assunto que faz parte da nossa vida vale a pena? Será que o assunto que faz parte da nossa vida edifica? Será que o assunto que faz parte da nossa existência é lícito? Eu estava recentemente conversando com um amigo e uma certa pessoa foi a uma igreja e quando terminou o culto, ele ficou lá fora ouvindo as pessoas conversarem. Ele foi a um outro culto e quando terminou o culto, na porta da igreja estava o mesmo assunto. Um outro culto, ele voltou e quando terminou o culto, na porta da igreja estava o mesmo assunto. E ele disse, não venham mais a esta igreja. Sabe qual era o assunto? Depois que terminava o culto, o assunto dos irmãos era falar de carros. O assunto que predominava era falar de carros. E aquele homem que estava ali, querendo crescer, querendo se edificar, disse, não volto mais aqui. Ele queria ouvir de Jesus, queria saber mais de Jesus e percebeu que o assunto que predominava ali naquela igreja não era Jesus, não era o reino de Deus, não era a palavra de Deus. Por isso eu pergunto, qual é o assunto que predomina na nossa vida? Irmão, será que algumas vezes, quando termina o culto, o que é que a gente conversa depois? Qual é o assunto que predomina quando termina o culto? Na nossa casa, no nosso trabalho, qual é o assunto forte, marcante da nossa vida? Qual o assunto da nossa existência? Nesta noite eu quero falar sobre a síndrome do assunto da vida. A síndrome do assunto da vida. Síndrome é sintoma. A síndrome do assunto da vida. O texto que nós acabamos de ler trata da história de uma caminhada de dois homens. O texto menciona o nome de um, Cleopas. O outro não é identificado, não é mencionado. E esses homens estavam caminhando de Jerusalém para Emaús. De Jerusalém a Emaús dava cerca de 10 quilômetros. E durante aquela caminhada, aquele trajeto, eles tinham um assunto, eles estavam conversando. Qual era o assunto deles? O texto diz que Jesus se aproximou deles, sem que eles soubessem que era Jesus, e eles estavam conversando. E a pergunta de Jesus é, o que é que vos preocupa? O que é que vocês estão conversando? Em outras palavras, qual é o assunto da vida de vocês? Qual é o assunto da vida de vocês? E eles param e dizem assim, tu és o único Israel que não sabe dos últimos acontecimentos? Ele diz, quais? Aí eles vão relatar o que tinha acontecido a Jesus, o Nazareno, varão, poderoso em obras e palavras, e que as autoridades o tinham entregue à crucificação, à morte, e era o assunto que estava predominando na vida deles, era sobre Jesus, sobre a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, e era isso que eles estavam falando durante aquela caminhada, durante aquele trajeto. Queridos, interessante que o assunto que predomina a nossa vida tem uma historificação, tem uma história. E uma coisa que eles, quando Jesus pergunta para eles qual era o assunto que eles estavam conversando, eles vão então contar a história. Todo assunto que predomina a nossa vida tem uma história. E eles então vão contar a história de Jesus, o Nazareno, e que eles tinham a expectativa que ele fosse a esperança de Israel. Então eles vão contar a história. Todo assunto que predomina a nossa vida tem uma historificação, ou seja, tem uma história. Todo assunto que predomina a nossa vida, ela tem uma certa profundidade.
Ou seja, algo que se aprofundou na nossa existência. E aquele assunto que eles estavam conversando, era algo que tinha se tornado profundo na vida deles. Jesus era significante na vida deles, eles tinham andado com Jesus, tinham caminhado com Jesus, e agora Jesus morreu. E aquilo estava muito forte neles. Todo assunto da nossa vida tem profundidade. Alcança a alma, alcança a vida, a mente, coração. E esse assunto que estava sendo tratado por eles tem profundidade. Tem uma historificação, tem sua profundidade, mas tem sua agravância. Tem algo grave. Ora, nós esperávamos que fosse ele que haveria de redimir Israel. Por que era grave? Grave porque o Império Romano, que dominava várias nações, também tinha dominado a nação de Israel. Eles estavam sobre o jugo do Império Romano. E eles tinham criado a expectativa, a esperança que Jesus haveria de redimi-los do poder do Império Romano. Jesus é crucificado, Jesus morre, é sepultado. Isso se tornou grave, o assunto é grave. Agora acabou, não tem mais jeito. Todo assunto da nossa existência tem sua historificação, tem sua profundidade e tem sua agravância. Eles estavam conversando. O assunto era aquele. Aquele era o assunto. Era a síndrome do assunto da vida. É o sintoma do assunto da vida. Qual é o nosso assunto da vida? Qual é o seu assunto da vida? Interessante, irmãos, quando nós olhamos para esse texto. O assunto da vida é aquele que afeta a vida. O assunto da vida é aquele que afeta a vida. Esses dois discípulos estavam afetados. Por isso, aquilo se tornou o assunto. Você já percebeu, quando algo nos afeta, aquilo se torna um assunto? Eu descobri, nas minhas férias, um amigo meu chegou para mim, eu estava conversando um outro assunto, e ele chegou para mim e disse assim: você está bem? Eu disse: estou. Sabe por que eu sei? Porque você mudou de assunto. O teu assunto não era mais aquele. Eu percebi que quando algo afeta a nossa vida, aquilo se torna o assunto da nossa vida, da nossa existência. Pode observar, quando algo mexe com a nossa existência, com o nosso ser, aquilo se torna o assunto da nossa vida. É o que a gente vai falar. É o que a gente vai falar no caminho, é o que a gente vai falar em casa, é o que a gente vai falar no trabalho, é o que a gente vai falar na igreja. Veja, quando nós observamos esse texto, o que estava afetado, o que afetou estes homens, para aquilo se tornar o assunto da vida deles. Primeiro, eles estavam afetados emocionalmente. O texto diz que quando Jesus os questionou, eles pararam entristecidos. Emocionalmente, eles estavam afetados. Quem sabe até tinham chorado. Quem sabe uma expressão de abatimento. Jesus tinha morrido. Eles não entendiam isso. E a morte de Jesus, sem que eles entendessem, aquilo afetou a vida deles e estão afetados emocionalmente. Não é assim, irmãos? Quando algo afeta a nossa vida,
atinge o nosso emocional. O assunto da vida é o que afeta o psicológico. Olha que Jesus disse: o que é que vos preocupa? A mente. Quando algo afeta a nossa vida, mexe com o nosso psicológico. E aquilo fica repetindo na nossa mente e voltando. E aquilo não sai da nossa cabeça. A gente muda de ambiente, muda de lugar, sai de Jerusalém, vai para o caminho, vai para casa. Mas aquilo fica na nossa mente o tempo todo. Eles estavam afetados emocionalmente, psicologicamente, estavam afetados espiritualmente, de tal maneira que Jesus está ali, eles não conseguem perceber que era Jesus. As mulheres já tinham vindo informado que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não conseguiram acreditar, eles estavam afetados espiritualmente. Mas eles também estavam afetados socialmente, irmãos. Porque todos eles estavam com medo. Uma parte estava com medo lá no cenáculo. E estes dois estão andando no caminho, mas eles estão com medo. Eles estão tristes, eles estão para baixo, eles estão afetados. E eles estão aqui socialmente afetados, isolados, separados. Aqueles que estavam juntos agora estão separados. Estavam afetados. Quando algo afeta a nossa vida, aquilo se torna o nosso assunto. E este era o assunto deles. Qual é o assunto da sua vida? Que assunto afetou a sua vida de tal maneira que você está repetindo e só fala aquilo? Qual é o assunto da nossa existência? Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos descobrir nesse texto que o assunto da nossa existência é aquilo que nos causou frustração. Aqueles dois discípulos estavam frustrados. Havia uma esperança, uma expectativa. Eles colocaram todo o anseio, toda a expectativa em Jesus, mas agora estão frustrados. Jesus morreu. O assunto da nossa vida é aquilo que nos causou frustração. Sente perto de uma pessoa frustrada. Ela só fala a mesma coisa. Ela repete, e fala em casa, e fala. Eu também sou assim. Quando eu estou frustrado, eu repito, eu falo para minha esposa, eu falo para meus filhos, eu falo para os irmãos, eu falo para a igreja, eu falo para os amigos, eu falo porque eu estou frustrado. E pastor fica frustrado. Pastor Marcos, você já se frustrou alguma vez? Rosélio, você já se frustrou alguma vez? Irmãos, o assunto da nossa vida é aquilo que causa-nos frustração. Eles estavam frustrados. E eu também fico frustrado. Você também já ficou frustrado? Quando você está frustrado com algo, aquilo não se torna um assunto. Só fala aquilo. Segundo, o assunto da nossa vida é o que nos causa decepção. O texto vai nos mostrar que eles estavam decepcionados com quem? Com os sacerdotes, com as autoridades. O texto nos diz isso. Eles estavam decepcionados com os sacerdotes. Ora, as autoridades de Israel, os sacerdotes, deveriam ser os primeiros a manter Jesus, porque ele seria a esperança para Israel, para livrá-los do Império Romano. E agora esses sacerdotes e essas autoridades é que crucificam Jesus, é que levam Jesus à morte. Então eles estão decepcionados. Quando a gente está decepcionado, aquilo se torna o assunto da nossa existência.
se decepcione com alguém, se decepcione com a igreja, se decepcione com uma pessoa, aquilo vai virar o assunto da nossa vida. E a gente vai falar, e entra ano, e sai ano, e a gente fala a mesma coisa. Frustração, decepção. Terceiro, desesperança. Ora, nós esperávamos. Quer dizer, não há mais esperança. O assunto da nossa vida é aquilo que causou desesperança. Ou seja, eu não tenho mais esperança. E aquilo se torna o assunto da nossa vida, da nossa existência. Eu não tenho mais esperança. Agora está tudo perdido. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Não tem mais esperança. Não tem ninguém que me ajude. Meu Deus, e agora? E se torna o assunto da nossa vida, da nossa existência. E o assunto deles, ali naquele caminho, era resultado da frustração, da decepção, da desesperança, da desestabilização ou da desestabilidade. Irmãos, eles estavam firmados em Jesus, firmados nas palavras de Jesus, nos feitos de Jesus. De repente, ele morre. Desestabilizou. Onde está Pedro? Pedro negou. Onde está Judas? Judas o traiu. Onde está Marcos? Marcos fugiu. E os outros discípulos fugiram, se espalharam. Desestabilizou, irmãos. Por isso que é o assunto. Aquilo que está sendo edificado, aquilo que demorou 3 anos para ser construído, parece que de uma hora para outra foi destruído. Acabou. É horrível isso, essa sensação que a gente sente, aquilo que gera a nossa alegria, aquilo que a gente estava firmado, de repente desaparece, evapora. Frustração, decepção, desesperança, desestabilidade, ofuscação. O texto diz que os seus olhos estavam impedidos de reconhecer Jesus. Eles não conseguiam ver. Você já percebeu que é assim também conosco? O assunto da nossa vida pode causar ofuscamento. A gente não consegue ver. A bênção está na nossa frente. O que mais a gente queria está do nosso lado, mas a gente não vê. Porque o assunto da nossa vida é outro. E isso ofusca a nossa visão. Talvez você e eu não estejamos vendo algumas coisas que estão aí bem perto de nós. Quem sabe a vitória está do seu lado, talvez a bênção está do seu lado, mas você não está vendo porque o assunto da sua existência está ofuscando, embotando a sua visão. Você não está vendo. Causou ofuscamento. Mas, irmãos, o assunto da existência pode causar desânimo. Desânimo. 2 discípulos desanimados. Dois crentes desanimados. Imagine quando a gente está desanimado. Eu assisti um filme. Era um filme evangélico e o pastor dizia o seguinte: a arma mais poderosa e mais perigosa que Satanás pode usar é o desânimo. Pessoas desanimadas são improdutivas. Pessoas desanimadas não fazem nada. Se você tiver uma empresa com uma pessoa desanimada lá dentro, ela não produz. Ela não realiza, ela não faz. 2 discípulos desanimados, abatidos. Eles pararam. Jesus disse: qual é o assunto?
pararam entristecidos. Tu és o único que não sabe das últimas notícias, dos últimos acontecimentos. Desanimados. Uma família desanimada, uma igreja desanimada. Quando eu assumi esta igreja, há quase 12 anos atrás, a minha oração era que Deus não me deixasse desanimar. Sabe por quê? Porque eu olhava para a igreja e via desânimo, desânimo, desânimo. E desânimo é contagiante. Uma pessoa desanimada desanima outra. Quando você está desanimado como esposo, você pode desanimar a esposa. Você pode desanimar a sua família. Se você estiver desanimado, querido, você pode influenciar pessoas. E daqui a pouco tem um grupo desanimado. Uma vez eu fiz um teste. Eu estava em Parambu com jovens e eu fingi que estava desanimado só para ver a influência que eu causaria naquele jovem. Aí eu cheguei ali naquela reunião e fiquei calado. Jovem, o que você tem? Nada. Irmãos, e eles ali, daqui a pouco estava todo mundo desanimado. Um líder desanimado desanima os outros. Um pai desanimado, uma esposa desanimada, um esposo desanimado, uma pessoa desanimada desanima os outros. Agora, o pior, irmãos, é que nós não estamos isentos do desânimo. Tem coisa que desanima a gente, que deixa a gente para baixo. De vez por outra eu fico desanimado. E aí eu vou orar e dizer, meu Deus, tem misericórdia, que eu estou ficando desanimado. E ora a Deus. Os discípulos estavam desanimados. Ei, irmão, era o assunto. O assunto da nossa existência, o assunto da nossa vida. A síndrome do assunto da vida. Qual é o teu assunto? O que você tem conversado esses últimos dias? Qual é o assunto lá na tua casa? Qual é o assunto da tua vida? Quando terminar este culto, qual é o assunto da tua vida? Qual é o assunto do teu dia a dia? Qual foi o assunto desses últimos dias? O que você falou? E interessante que eu acho maravilhoso o texto, porque Jesus poderia ter apenas andado com ele, mas Jesus provoca. Qual é o assunto? O que está preocupando vocês? O que está acontecendo? E sabe, irmãos, eles começam a falar, e quais? E Jesus perguntava quais? E por quê? E tal, e eles estão falando, e eles vão falando. E aí o texto vai mostrar que era o assunto deles. 10 quilômetros andando. Irmãos, 10 quilômetros. É uma boa caminhada. Mas quando a gente tem um assunto que agravou a nossa vida, que se aprofundou em nós, que se tornou história na nossa vida, esse assunto a gente pode conversar ele até a noite dentro. Agora, o pior, irmãos, é que às vezes o assunto da nossa existência faz com que a gente fique chato, intolerável, sabe? E às vezes aquele assunto, e a gente repete, e aquela pessoa chega e diz, ixi, eu não suporto mais. Você já viu? Eu conheci uma senhora que toda vez que eu chegava perto, ela só falava de doença. Era o assunto da vida dela. Só falava de doença. Estou doente, pastor. E doença. E só falava de doença, Só falava, era o assunto da vida dela. Tinha hora que me dava vontade de orar para ela morrer logo e ela parar de falar desse assunto. Só falava aquilo. Irmãos, às vezes a gente nem percebe
que aquele assunto não interessa ao que está do lado, que aquele assunto é irritante, que aquele assunto vai provocar uma sensação desagradável no outro, e a gente fica e repete, imagine esses dois discípulos repetindo, imagine que lá em Jerusalém já tinham falado, no caminho eles falaram, o assunto, não é assim que acontece conosco, o assunto que afetou a nossa vida, que está lá dentro de nós, e a gente fala, e a gente repete, e a gente conta, e às vezes a gente dramatiza, você não sabe como foi que isso aconteceu. E aí tem uns que choram, não é assim? E a gente chora, e a gente conta, e a gente ainda aumenta. Jeremias Pereira diz que se você levar uma topada e contar para alguém assim, olha, irmãos, eu estava andando, levei uma topada, arrancou a unha. Isso não tem graça. Agora, se você fizer assim, rapaz, olha, aconteceu uma desgraça na minha vida. Eu estava saindo de casa, tão feliz, e tinha uma pedra miserável, pontiaguda. Parece que a pedra estava mirando o meu dedo, e eu não percebi, meti o dedo naquela pedra, ou a pedra se meteu no meu dedo, eu sei que arrancou a unha, olha, arrancou, como diz lá no Ceará, o chaboque, ele levantou a unha, olha, espirrou sangue. Quando nós temos um assunto, que é o assunto da nossa existência, a gente dramatiza, a gente provoca emoção, é capaz de levar os outros a chorarem, e a gente fica mal, e dorme mal, e acorda mal, e no outro dia a gente está com o mesmo assunto, e dorme e sonha. Aquele assunto leva a gente a sonhar, você está dormindo, e está sonhando que aquilo está acontecendo de novo. Oh, coisa terrível. Primeira vez que eu nunca fui assaltado em outro estado, só em Pernambuco. Eu fui assaltado como seminarista, e fui assaltado como pastor da terceira igreja, fui assaltado lá em Itapiraí, já 3 vezes que eu sou assaltado. Mas a primeira vez que eu fui assaltado, lá em Recife, irmãos, eu passei 7 dias sem sair de casa, sem sair. Não conseguia. E eu sonhava sendo assaltado de novo. Tem coisa pior. Você já foi assaltado uma vez e ainda sonha sendo assaltado. É terrível. E eu contei para um bocado de gente. Rapaz, eu fui assaltado. E a gente conta. E a gente conta. E a gente conta. E aí, às vezes, a gente fica de um jeito que a pessoa está vendo assim. Eita, lá vem um pastor. Já vai contar aquele negócio. Deixa eu ir por aqui, né? Você já teve esse momento de uma pessoa, não é? Contar tanto uma coisa para você, que quando a pessoa aparece, você diz, misericórdia, olha irmão, tchau, Deus abençoe, eu vou aqui porque aquela pessoa vai contar tudo de novo, você não aguenta mais, e nós nos tornamos insuportáveis. Mas meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a síndrome do assunto da vida, quem aqui nunca teve essa síndrome? Eu já tive. E ficar falando. E eu sou um ser humano, irmão. Não é assim, não. Tem alguém que nunca teve isso? Não, nada me afeta. Eu não sinto nada. Ô, meu irmão, então você é um psicopata, porque não sente nada. Não, eu sinto. E dói. Eles estão lá, andando e falando. Antes eram só os 2 falando, agora chega Jesus, tem um terceiro para ouvir. Eles já tinham falado tudo, mas vamos repetir, vamos contar tudo, porque ele perguntou quais, como e tal. Aí eles contam tudo. Meus irmãos, a grande questão é como superar a síndrome do assunto da vida. Como superar a síndrome do assunto da vida? Como nós podemos superar essa síndrome? Sabe como nós podemos superar isso? Com uma nova notícia. Uma nova notícia.
Veja que o texto, Jesus anda com eles não sabem que é Jesus, mas Jesus está falando com eles, e aí eles constrangem Jesus entra na casa, e quando entra na casa, na hora de partir o pão, Jesus pega o pão, eles não sabem que é Jesus. Irmãos, naquela hora, aquela cena era familiar. Aquela cena era repetida, porque se há uma coisa que Jesus fazia era agradecer. Jesus sempre foi grato. Toda vez que ele ia comer, ele agradecia. Aí ele levanta o pão e deu graças e partiu. Naquela hora, eles já sabiam, já tinham visto aquela cena. Aí agora Jesus faz tudo aquilo, aquele gesto, aquela maneira. É Jesus! Qual é a nova notícia? Ele ressuscitou. Esta é a nova notícia. É a notícia que vai superar a síndrome do assunto da vida. Ele ressuscitou. Pode observar que lá no final do texto é exatamente isso que eles vão dizer. Lá no versículo 34, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, meus irmãos, o assunto agora muda, porque o assunto agora é Jesus ressuscitou. Sabe como é que o assunto da vida pode mudar? Como nós podemos superar a síndrome do assunto da vida? Com uma nova notícia, com um novo assunto. A gente precisa de um novo assunto, mas um assunto bom. O assunto era de morte. Jesus morreu, foi crucificado, não tem mais esperança. Que será de nós? Esse é o assunto. De repente, na mesa, Jesus parte o pão, e aí eles reconhecem Jesus. Ele ressuscitou. Agora o assunto é outro. O assunto não é mais de morte, é assunto de vida, é assunto diferente. Sabe como podemos superar a síndrome do assunto da vida? Com uma nova notícia, mas uma notícia boa. Jesus ressuscitou. Essa é a nova notícia. Essa é a notícia que vai superar aquele velho assunto, que vai superar tudo, a dor, a angústia, a tristeza, o mal que estava. E eles dizem alguma coisa. Essa nova notícia faz 4 coisas na vida dele. Primeiro, esta nova notícia abrasa o coração. Eles dizem: é por isso que no caminho o nosso coração ardia. Uma nova notícia. Jesus ressuscitou. Isso agora aquece o coração, inflama o coração, abrasa o coração. Nós precisamos de uma nova notícia. A notícia dos céus. A notícia de Jesus ressurreto, vivo, poderoso, glorioso, que vai abrasar nosso coração, que vai aquecer nossa alma. É por isso que o nosso coração ardia. Essa nova notícia. Jesus ressuscitou. A notícia que abrasa o coração, mas que alegra a alma. Jesus partiu o pão. É Ele. Imagine, irmãos, eles tudo lá na hora. O assunto era dele. Ele morreu. Quando ele parte o pão, o sorriso, a alegria na alma, agora é uma nova alegria. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, eles estão alegres. A nova notícia é que Jesus ressuscitou. Isso abrasou o coração deles e trouxe alegria para a alma. Eles estão agora alegres. É por isso que nosso coração ardia quando ele via no caminho. Paz, que bênção. Olha, Cleopas, não dá para a gente ficar com essa alegria só, Cleopas. A gente precisa voltar para Jerusalém. A gente tem que contar para eles. Essa alegria tem que ser compartilhada. Veja, irmãos, quando a gente tem uma frustração, decepção, todo ano aí na nossa vida, aí a gente conta para todo mundo. Mas nós precisamos contar as nossas alegrias, nossas vitórias.
Amém, meu irmão? Essa é a alegria. Olha, nós precisamos voltar para Jerusalém. Veja que de Jerusalém a Emaús dava 10 quilômetros. E era noite. Estão alegres. Precisamos contar para os nossos irmãos que estão lá também frustrados, decepcionados, desanimados, ofuscados, estão desestabilizados. Nós precisamos voltar lá, nós precisamos contar para eles. É a nova notícia. Esta nova notícia fortalece o ser. Eles são fortalecidos ali, irmãos. Não é a comida que os fortalece, porque dá a entender o texto que eles nem comeram. Porque quando Jesus partiu o pão, ele desapareceu. E logo, eles já saíram dali para voltar para Jerusalém. Estão fortalecidos pela nova notícia. Irmãos, uma nova notícia nos fortalece. Eu me lembro quando estava no seminário, compartilhei isso na classe dos homens. Eu estava lá no seminário, meu pastor tinha ligado. Não temos condição de te ajudar. Meu presbitério tinha ligado. Não temos condição de pagar a tua mensalidade. Quem é que não fica triste numa hora dessa? E eu orando. Aí um dia, o secretário lá do seminário, eu estava na fila do refeitório, pronto para ir comer. Estava ali, preocupado. Meu Deus, como é que vai ser? Aí o homem bate aqui no meu ombro. Homem de sorte. Olha que palavra. Nunca esqueci desta voz. Homem de sorte. Quando eu olhei, o secretário lá do seminário, eu disse, por quê? Disse, você acabou de ganhar uma bolsa do Supremo Conselho e os teus estudos estão pagos. Meu irmão, você acha que eu olhei para ele e disse, obrigado, irmão. Mas meu irmão, foi mesmo. Rapaz, mas que bênção. Irmãos, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu comia, se eu deixava de comer, o que eu ia fazer. Eu estava feliz, alegre. Eu tenho meu temperamento, eu sou sanguíneo. Não adianta querer me algemar e mandar eu andar assim, não dá certo não. Eu sou meio agitado, tem umas coisas que me agitam. E eu fiquei alegre, feliz e fui glorificar o nome do Todo-Poderoso. Porque Deus me fortaleceu. É a nova notícia que nos fortalece, não é não, irmãos? Às vezes você está a fim de ouvir uma notícia boa. Tanta notícia ruim. A gente liga a televisão, notícia ruim, gira para o canal, só notícia ruim. Como uma notícia boa pode fortalecer o nosso ser. Imagine Dona Maria José, uma notícia boa para a sua vida. Aí Dona Maria José se fortalece. Não é não, Valquíria? Uma notícia boa nos fortalece. Não é verdade, Edson? Uma notícia boa nos fortalece. Não é verdade, Lucas Levi? Uma notícia boa nos fortalece. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos ser portadores de má notícia. Tem gente que é portador de má notícia. Tem prazer em ligar meia-noite para dar uma má notícia. Você está pronto para dormir, a pessoa? Irmãos, olha, acredita que um dia um sujeito foi na minha casa e bateu lá, quando eu atendi, ele olhou para mim e disse, está preparado, pastor? Meu irmão, uma hora dessa, o coração falta parar. Está preparado? Eu disse, depende de quê? Está preparado, pastor? Diz logo, rapaz. Fica nesse suspense todo, aí ele disse, negócio sério para o senhor resolver. Misericórdia, diz logo, rapaz. Aí foi que ele foi dizer. Era sério mesmo. Mas a gente morre antes de resolver o problema. Porque a pessoa vem, não é? É igual, eu já disse aqui na igreja. Eu fui sair de férias, o irmão disse, Deus abençoe suas férias, pastor. Quando o senhor voltar, tem um pepino para a gente descascar. Meu irmão, como é que a pessoa faz uma miséria dessa comigo? Eu saindo de férias, na maior alegria, quando o senhor voltar, tem um pepino para descascar. Eu passei 15 dias pensando nesse pepino. Se era verde, se era amarelo, qual era o tamanho dele. Irmãos, e orei. 15 dias para poder esquecer esse pepino. Quando eu voltei, que cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi, irmão, qual é o pepino? Nós esquecemos de registrar em ata tal coisa. Tem gente que é cruel.
Mas uma boa notícia, uma notícia boa, fortalece o nosso ser. Por exemplo, se hoje alguém chegasse aqui para mim e dissesse assim, o Robson chegasse para mim e disse, pastor, o senhor está indo visitar seu pai? Pois eu quero lhe abençoar, tome 5 mil reais para eu gastar. Oh, meu irmão, você imagina como eu ia ficar fortalecido. Não era, Robson? É verdade. Então, meus irmãos, uma notícia boa nos fortalece, fortalece o nosso ser. E os discípulos agora têm uma notícia boa. Uma notícia que abrasa o coração, que alegra a alma, que fortalece o ser. Uma notícia que dinamiza a vida. Sair de Emaús para Jerusalém, 10 quilômetros, à noite, no escuro. Estavam dinamizados. Notícia que dinamiza a nossa vida. Não é verdade, irmãos? Irmãos, quando eu estava na expectativa de namorar a Ana Rosa Corrêa Rezende, que mandei a carta para lá, que ela mandou a carta respondendo. Meu irmão, a carta dizia assim, onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Quando eu terminei de ler aqui, eu fiquei dinamizado, meu irmão. A resposta. Eu estava aguardando a resposta. Então tem coisa que dinamiza a nossa vida, a notícia, que levanta a gente, que faz a gente andar quilômetros. E eu me lembro que eu fiquei tão apaixonado, mas tão apaixonado. Como diz lá no Ceará, os pneus e a buzina. Que um dia eu tinha dinheiro só para chegar lá, aqui naquela cidade de Ribeirão. Eu só tinha esse dinheiro para chegar em Ribeirão. Não tinha dinheiro para chegar em Gameleira. Eu cheguei em Ribeirão, paguei a passagem até Ribeirão. E de Ribeirão para Gameleira eu fui a pé. 15 quilômetros. 15 quilômetros. E eu fui. Irmãos, e eu andei aqueles 15 quilômetros que nem sentia. Estava dinamizado. O amor dinamiza a vida da gente. A notícia boa dinamiza a vida da gente. Se eu dissesse hoje à noite aqui, irmãos, amanhã pode ir na sua conta bancária que vai ter dinheiro para todo mundo. Meu irmão, talvez você saísse agora já do culto. Você ia ficar dinamizado. Notícia boa dinamiza a vida, mas notícia ruim acaba com a gente. Quer ver? A Bíblia diz que a esperança adiada faz adoecer o coração. Esperança adiada faz adoecer o coração. Aí você está na expectativa de receber o salário do mês, é sexta-feira, e você está aguardando, e já pensando, tem essa conta para pagar, tem energia, tem luz, tem não sei o que mais, tem que pagar aí, até sexta-feira, e você já está pensando assim, olha, esse mês eu vou comprar uma calça nova e tal. Aí chega sexta-feira, e o patrão vai. Aí quando chega, irmão, no finalzinho do expediente, o miserável passa o cheque pré-datado para você, para segunda-feira. Como é que você passa o final de semana? Mas se ele chegasse para você e dissesse assim, olha, quinta-feira, eu ia pagar você sexta-feira, mas eu quero pagar logo quinta-feira. Oh, meu irmão, que bênção. Então a notícia boa dinamiza a vida. Esses discípulos vão para Emaús, chegam lá no cenáculo, todo mundo triste, todo mundo com medo, bate na porta. Quando a gente está alegre, a gente não bate assim não, irmão. Eles chegaram lá, tudo fechado. Quem é? Cleopas. Oi, Cleopas. Aí Cleopas toda assim, ó. Oi, Cleopas. Todo mundo aqui. Aí Cleopas entra na reunião. Chega ali e diz,
O Senhor Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele apareceu para nós, Ele estava lá na mesa, lá de casa, a gente estava sentado, a gente foi para comer, e Jesus apareceu. Imagine, irmãos, os discípulos todos lá, foi mesmo, conta essa história, agora é um novo assunto, é uma nova história, eles têm um novo assunto, aí eles estão falando, e falando, Jesus ressuscitou, olha, ele disse isso para nós, quando eles estavam terminando de falar, escutaram uma voz: paz seja convosco. Era Jesus. É a nova notícia, irmãos, é a nova notícia que pode fazer a gente vencer a síndrome da notícia da morte, a síndrome da notícia de uma existência sem significativo. Irmãos, nós precisamos de uma nova notícia, e a nova notícia que eu te dou hoje é: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Vamos colocar em pé, meu irmão, em nome de Jesus. A nova notícia, que Deus possa nos agraciar e trazer nova notícia para a sua igreja, novas notícias para os irmãos. Esses dias eu liguei para Edeweis, eu disse: Edeweis, quer ouvir notícia boa? Não foi, Edeweis? Ele disse: aí eu dei umas notícias boas para Edeweis. Aí Edeweis, eu liguei para Cláudio, quer uma notícia boa? Aí, né, umas coisas boas que tinha acontecido. Cláudio, aí quando eu terminei a ligação, Cláudio disse: pastor, quando o senhor tiver notícia dessa aí, pode ligar. Notícia boa a gente quer ouvir. Quem quer ouvir notícia boa? Levante as mãos para os céus agora, nós vamos orar, porque nós queremos notícias boas nesses dias. Chega de notícia ruim. Levante as mãos, vamos orar ao Senhor, nosso Deus. A equipe de louvor aqui à frente, nós vamos estar orando, toda a igreja, levanta as mãos. Você quer ouvir uma notícia boa, você precisa de uma notícia boa. Talvez esses últimos dias você tenha ouvido tanta notícia ruim. As últimas notícias não são alviçareiras, não são animadoras, mas eu quero te dizer que Jesus sempre tem uma notícia boa para o seu povo, uma notícia boa para a sua igreja, uma notícia boa. Que hoje Deus fale com você neste lugar, que Ele traga uma notícia boa para você, meu irmão. Levante as mãos e ore ao Senhor e diga: Deus, eu quero uma notícia boa. Eu estou precisando de uma notícia boa. Quem sabe a notícia boa é a salvação dos seus parentes, é a salvação do seu filho, da sua filha, é a salvação dos seus pais, é Deus transformar vidas. Essa pode ser a notícia boa, a notícia das notícias. Ore ao Senhor. Você quer uma notícia boa? Quando Jesus vem é só para dar notícia boa. Quando Jesus se aproximou daqueles dois discípulos, foi para trazer a notícia boa: eu ressuscitei, eu estou vivo. Meu irmão, eu espero que hoje à noite Jesus fique aí do teu lado, bem pertinho de você, e dizendo algo bom. Quem sabe dizendo: não temas, eu estou contigo. Quem sabe a notícia boa seja: olha, eu vou fazer um milagre na tua vida. Aquilo que parecia ser desespero para a sua vida, eu vou converter em alegria, vou transformar o pranto em alegria. Quem sabe o Senhor vem trazer uma notícia boa para a tua família, para o teu coração, para a tua alma. Deus, nós oramos ao Senhor. Deus, nós precisamos de notícias boas. Nós queremos notícias boas, Senhor amado. Notícias que nos fortaleçam, notícias que aqueçam o nosso coração, notícia, ó Deus amado, que alegre a nossa alma. Notícias, Senhor amado, que dinamize a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem está precisando de notícia boa aí? Levanta a mão. Você está precisando de uma notícia boa? Levanta a mão. Eu quero orar por você. Que o Deus dos céus responda esta oração como relâmpagos, e uma notícia boa venha para a tua vida. Em nome de Jesus. Levanta a mão aquele que está precisando de uma notícia boa. Senhor Deus, como pastor desta igreja, pastor destes irmãos, eu quero pedir, ó Deus, que a notícia velha desapareça e chegue a notícia boa, que a notícia má seja aniquilada,
e a notícia boa chegue à casa dos irmãos, aos ouvidos dos irmãos. A notícia boa chegue para esses irmãos, para que o assunto não seja mais o assunto de tristeza, de desânimo, de desesperança, mas o assunto novo agora, Pai, seja o assunto da nossa existência, um assunto, ó Deus, que nós possamos transmitir com alegria. Nós pedimos que esse assunto novo, essa boa notícia, venha para a vida desta igreja, para as famílias, para o nosso povo, para aqueles que são comerciantes, empresários, aqueles irmãos que estão na luta, trabalhando, que uma nova notícia, a notícia dos céus, possa chegar na tua casa, na tua vida, no teu ser, em nome de Jesus. A notícia da cura, a notícia da libertação, a notícia da salvação, a notícia da vitória, a notícia do livramento, a notícia da bênção, possa chegar na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Segura na mão do seu irmão que está do lado para o outro. Nós vamos fazer mais uma oração, intercedendo uns por os outros, irmãos, para que Deus mande uma notícia boa para nós. Amém. Irmãos, esses últimos dias eu tenho tido umas notícias boas. Eu recebi umas visitas aqui boas. Notícia boa é coisa boa, né, não, irmãos? Notícia boa. Ore aí para o seu irmão e peça para que Deus faça acontecer uma notícia boa.